Olá! Hoje a gente mergulha numa situação que, olha, tá ficando crítica, quase dramática mesmo, lá no Senado italiano. Uhum. O futuro da cidadania para um monte de descendentes está por um fio por causa de um decreto-lei, o DL 36. Ele tenta limitar o acesso, sabe? Sim. É uma proposta que gerou muita discussão. Pois é. Mas, como sempre na política italiana, tem reviravolta. A Lega, que é um partido-chave no governo, parece que está se afastando de partes importantes desse texto. Exato. E o tempo está correndo. A decisão final tem que sair até 26 de maio. No meio disso tudo, tem gente como o ex-deputado Luiz Roberto Loresato, correndo por fora, articulando bastante. Muita articulação nos bastidores, com certeza. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desvendar essa trama política, né, entender o que está em jogo para tanta gente com base no que a gente tem de informação. E a situação é complexa mesmo, não é só uma questão de lei, é uma briga, assim, bem visível dentro do próprio governo. Principalmente entre os dois vice-primeiros ministros, né? Assim, O Matteo Salvini, que é o líder da Lega, e o Antonio Tajani, da Forza Itália, que, sim. aliás, foi quem propôs o decreto. Certo. Isso coloca a Lega numa posição, nossa, central. E essas articulações em torno deles, como as do Lorenzato, ganham um peso enorme, né? Ok, vamos tentar entender melhor isso. Como é que a gente chegou nesse ponto? A Comissão de Assuntos Constitucionais lá do Senado, ela deu sinal verde para o texto base do decreto. Sim, avançou. Só que teve um detalhe que chamou muita atenção. A Lega, o partido de Salvini, não votou na comissão. E, bom, no xadrez político italiano isso não é pouca coisa, né? Não mesmo. É um sinal político muito forte. O Salvini já tinha meio que falado que não concordava com várias restrições que apareceram ali no decreto. Muita gente achou que foi tudo meio apressado. E essa ausência da Lega na comissão acabou dando mais munição para a oposição, né? O senador Francesco Giacobbe, por exemplo, ele não poupou palavras, falou que o texto era confuso e desequilibrado. Críticas pesadas. Pois é, e a leitura que se faz em Roma é que a Lega pode ser mesmo fiel da balança na hora H, lá na votação final no plenário do Senado. Os votos deles, talvez junto com o pessoal do MAIE, que é um movimento associativo dos italianos no exterior, que também está na base do governo, podem sim ter força para mudar bastante coisa no decreto. É uma dinâmica bem delicada. E a briga agora parece estar em pontos bem específicos do texto, né? A gente já viu que aquela emenda do teste de italiano B1 caiu, o que foi uma vitória para os descendentes. Sim, essa caiu. Mas a atenção agora está toda concentrada numa expressão que parece pequena, mas o impacto é gigante. Tirar o exclusivamente cidadão italiano. Ah, essa expressão. É aí que o trabalho do Luiz Roberto Lorenzato junto à Lega está sendo fundamental, pelo que parece. Por que essa frase causa tanto alarme? Olha, essa frase, exclusivamente cidadão italiano, era vista como, tipo assim, uma ameaça direta ao direito dos descendentes que têm dupla cidadania. Que é a realidade de muitos, né? Como os ítalo-brasileiros. Entendo. A proposta que o Lorenzato levou para o Salvini e que eles discutiram numa reunião agora dia 14 é justamente trocar essa expressão restritiva por ius sanguinis. E os sanguíneos, direito de sangue. Exatamente, que é o pilar histórico da cidadania italiana por descendência. Então, essa mudança não seria só simbólica, entende? Ela protegeria na prática o direito desses milhares de descendentes. Deixaria claro que a cidadania por sangue não depende de outras nacionalidades que a pessoa tenha. Certo. Essa reunião do Lorenzato com o Salvini foi um momento bem importante dessa negociação de bastidores. E toda essa articulação está rolando com uma pressão de tempo absurda. Como a gente falou, o prazo final é 26 de maio. Exato. Se o decreto não virar lei até lá, quer dizer, ser aprovado no Senado e na Câmara, ele simplesmente caduca, perde a validade. É uma corrida mesmo. É uma corrida contra o relógio e não dá para esquecer o pano de fundo disso tudo, né? Que são as tensões que já existem entre o Salvini e o Tajani em outras áreas do governo da Giorgia Meloni. Verdade. Essa briga sobre a cidadania parece ser mais um capítulo dessa rivalidade. Talvez até reflita visões diferentes sobre o próprio conceito de identidade italiana, né? Se ela fica só dentro das fronteiras ou se estende por esses laços de sangue pelo mundo. Faz sentido. A posição da Lega agora pode dizer muito sobre essa visão mais ampla deles. Então, resumindo o quadro, a gente tem um decreto polêmico, um governo com divisões internas claras, uma articulação super intensa e focada como essa do Lorenzato,
para proteger o direito e os sanguinis e um prazo final batendo na porta. Isso levanta uma questão bem fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. O cenário é de muita, muita incerteza para quem está buscando o reconhecimento da cidadania. E as consequências são bem concretas, podem afetar um direito básico para milhares de pessoas. Fica então a reflexão, né? Até que ponto essas rivalidades políticas, essas manobras de última hora dentro do governo italiano vão acabar decidindo o destino de um direito que é tão essencial para tanta gente fora da Itália? Uhum. Será que esses esforços, como os do Lorenzato, vão conseguir mudar o rumo da história antes que o tempo acabe? Vamos ter que acompanhar de perto os próximos capítulos.